boa noite. A paz, irmã. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas ao Conexão Feminina. Estou sumidinha, semana passada eu não consegui estar, estava falando até café, porque estou numa correria, todo mundo, né, gente? Igual você falou, a gente não gosta de falar, mas realmente a nossa vida anda tão corrida, final de ano, dezembro, então mais ainda. Mas hoje eu estava até, enquanto eu estava trabalhando, eu coloquei aqui para ouvir a irmã, que trouxe a palavra semana passada. Vou subir o vídeo lá no YouTube, que não deu tempo ainda, mas eu recebi minha porção ouvindo hoje, e eu tenho certeza que Deus tem mais coisas para falar com a gente, preparou aí um testemunho abençoado. A Fê contou um pouquinho para mim, e queria agradecer, primeiramente, cada uma de vocês que está aqui conosco essa noite, que se preparou para tirar esse tempinho com o Senhor. Agradecer a Fernanda, porque ela tem um testemunho abençoado e ela logo pensou no Conexão para compartilhar, então eu fico muito feliz, porque a gente precisa disso, a gente precisa de mais mulheres testemunhando o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então, não deixe que a timidez, que o medo pare você, que você não venha falar, né? Então, para quem está aqui a primeira vez, né? Esse é o Conexão Feminina, é um grupo de mulheres que se reúnem. Agora a gente vai completar 4 anos, toda quarta-feira, 8h30 da noite, a gente está aqui, firmes e fortes. Muitas meninas estão vindo do Devocional das Manas, né? Que tem sido uma bênção todo dia. Aqui o Conexão é só de quarta-feira, 8h30, mas eu tenho certeza que Deus também vai falar com vocês essa noite. Então, que nesse momento vocês possam fechar os seus olhos e que a gente possa vir entregar, né? A noite de hoje, a palavra de hoje, a vida da Fernanda, que está aqui para contar o testemunho dela para a gente, para falar um pouco do amor de Deus. Então, nesse momento, eu quero orar com vocês. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, Pai, pelo acordar, pelo respirar, pelo ouvir, pelo falar. Te agradecemos, Pai, pelo dia de trabalho, pelo dia daquelas que conseguiram descansar, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo alimento. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, obrigada por cada uma das suas filhas, Pai, que aqui estão e aquelas que ainda estão por vir, Pai. Aquelas que se disponibilizaram e se colocaram, Pai, hoje, Pai, para te ouvir e para te sentir, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos preencher, Pai, com a tua presença, com o teu amor, com a tua alegria, Pai. Senhor, visita aquelas irmãs, Pai, que estão desanimadas, aquelas irmãs, Pai, que não estão vendo, Pai, saída, que o Senhor possa ir de encontro com elas nessa noite, que elas possam ser renovadas, que elas possam, Pai, ser restauradas nessa noite, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, usa, Pai, o testemunho da Fernanda, Senhor, usa a vida dela, usa das outras irmãs, não sei se vai ter outras, Pai, que vão querer contar os testemunhos, mas que o Senhor possa usar cada uma que for abrir a boca hoje, Pai. Usa também a minha vida, Pai. Senhor, nos usa como instrumento do Senhor, nos capacita, Pai, dê a palavra certa, Pai, que a gente possa viver, Pai, conforme o Senhor planejou, Pai, que a noite de hoje venha a ser conforme a tua vontade, Pai. Nos guia, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, eu te entrego, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, Pai. Que o Senhor possa, Pai, limpar agora, neste momento, que o Senhor possa nos esvaziar, Pai, de todo o cansaço, de toda a preguiça, de tudo que não provém do Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos libertar, que o Senhor venha tirar, Pai, qualquer peso, Pai, qualquer peso emocional, Senhor. Qualquer coisa que nos atrapalhe, que nos tire o foco, Pai, da tua palavra, Senhor. Senhor, eu te entrego, Pai, te entrego o dia de hoje, te entrego essa noite, Pai, que venha ser mais uma noite abençoada, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, que nós possamos sair daqui edificadas, que nós possamos sair daqui, Pai, muito melhores do que entramos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Também te entrego, Pai, a vida da Fernanda, Senhor, que se dispôs, Pai, que o Senhor tocou, creio que o Senhor tocou no coração dela para ela estar aqui essa noite, para ela trazer o testemunho dela mais uma vez, Pai, que
Eu louvo a vida, eu louvo pela vida dela, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida dela e as coisas que o Senhor tem feito na vida dela têm edificado a minha fé, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida da tua filha, eu te peço, vai de encontro com ela, com o esposo, com o filho, Pai, com os negócios, Pai, com o ministério, Senhor. Visita a tua filha, Pai, onde ela for, Pai, que ela venha ser, Pai, instrumento do Senhor, Pai. Capacita a tua filha, Pai. Renova ela nessa noite, Pai. Assim como o Senhor tem feito conosco, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fê, Amém. a palavra é sua, fica à vontade. Amém. Só quero saber se o áudio tá bom, tá saindo para todo mundo. Tá ok. Qualquer Tá coisa ótimo. vocês me falam, é. Paz, meninas. Mais uma vez, obrigada por eu ter me oferecido e por vocês terem me aceitado. Realmente, a Thalita falou tudo. É uma das primeiras coisas que o Senhor, ele me incomodou, foi testificar, né? Tudo que Deus faz sempre vai servir para a gente testificar o que ele tem feito nas nossas vidas. Segundo a palavra de Deus, diz que tudo coopera para o bem. E se tudo coopera para o bem, é porque vai servir também para alguém, né? Então, tudo que a gente vive, para nós, às vezes, parece que é uma coisa boba. Ah, não é nada demais, né? Ah, isso eu já queria mesmo. Ah, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas não é verdade, né? Quando a gente tem conexão com Deus, que é o nome desse grupo, Deus, ele sempre vai fazer algo nas nossas vidas para testificarmos aquilo que ele tem feito. E eu lembrei realmente do Conexão, que a ideia é maravilhosa. Eu amei o convite da primeira vez e falei, realmente, no nosso mundo de hoje, nós estávamos precisando de um lugar onde nós, mulheres, poderíamos nos encontrar, falar e testificar. Não que a gente não possa fazer isso no nosso dia a dia, sim, a gente pode, mas o difícil é reunir, né, mulheres que queiram ouvir, né, independente de religião, independente de placa de igreja, nós estamos falando de um Deus, que só existe Ele, amém? E eu lembrei, sim, do Conexão, e eu logo me ofereci. Falei, Thalita, eu preciso de uma data aí, que eu sei que vocês estão bombando, glória a Deus, né? Eu não consigo participar toda quarta, porque lá na loja é bem corrido, e eu falo com o público, então eu não consigo ficar com fone no ouvido. Mas, quando eu posso, eu assisto, tenho acompanhado vocês, minha família, né, participa do grupo, então eu estou sempre sabendo de tudo, e é bênção, porque tem edificado a vida de muitas mulheres, mesmo, gente. Deus, né, tem capacitado cada uma de vocês para estar à frente desse trabalho e está sendo maravilhoso. E eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão alcançar nações. Amém? Eu creio, eu sinto isso no meu espírito aqui hoje. Eu creio que vai ter um tempo dessa live que vai ficar apertado para tantas mulheres que vão querer participar. E eu creio que vocês vão longe, Thalita. Guarda essa data de hoje aí na sua agenda, anota ela, viu? Toma posse, porque não foi por acaso que Deus teve essa ideia e colocou no coração do seu esposo, se eu não estiver enganada, né? Que foi ele que começou. E tudo na nossa vida acontece assim. Quando nasce um desejo do nosso coração, eu aprendi isso, e aprendam vocês. É porque primeiro nasceu no coração de Deus. Não tem como Deus colocar algo que vai acontecer na nossa vida sem a gente ter desejo daquilo, não é verdade? Não tem como, do nada, você acordar e falar: hoje eu acordei com vontade de trocar de casa. Hoje eu acordei com. Não, primeiro Deus, ele faz o sentimento nascer no seu coração. E se você não entendeu, ele vai te dando estratégias. Mesmo que essas estratégias sejam na marra, né? Mesmo que não seja muito boa as estratégias, Deus, ele vai colocar na nossa vida para que o propósito que ele tem se cumpra. Mas quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais rápido a gente entende a estratégia. Então eu coloquei o nome, eu sempre gosto de colocar nome nas pregações e mesmo que seja um testemunho, né, da minha vida, como foi da primeira vez do meu esposo, do meu casamento, eu gosto de colocar nome porque Deus, ele marca a nossa vida, né? Então eu coloquei o testemunho de hoje de
21 dias de orações com propósito. Então, esses 21 dias de orações com propósito foi o testemunho que Deus preparou para eu estar edificando aqui na vida de vocês hoje. E esse testemunho, como eu comecei falando, não nasceu em uma semana, que foi quando Deus preparou o testemunho, não. Deus, ele já tinha, né, preparado algo para mim, mas ainda não tinha entendido. Então, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, eu me lembro. Para vocês entenderem, eu vou começar do começo, que daí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu moro, na minha casa mora eu, meu esposo e meu filho, a gente morava no quintal, que era da casa dos meus pais, né? Porém, lá eu construí, então era meu. E sempre morei lá, tem 9 anos que eu moro lá. Morava lá, né? E há 4 meses atrás, mais ou menos, ou um pouquinho mais, uns 5 meses atrás, uma irmã da minha igreja um dia parou meu esposo e falou para ele assim: olha, eu sonhei com vocês numa casa muito grande. Essa casa era muito grande, o Júlio estava muito feliz. E eu via o Júlio lá naquela casa, cozinhando, e a casa era bem grande. Ela falava assim. E aí eu falei para ela, não dei muita atenção, porque o foco era o Júlio, né? Então eu deixei ela falando com ele. E depois, no outro dia, eu fui perguntar para ela do sonho, e ela me falou o que foi o sonho. E aí eu sempre gosto que as pessoas mandem áudio para mim quando sonha comigo, porque eu gosto de deixar registrado. Eu tenho eu registro no meu celular, mas eu gosto que a pessoa mande um áudio ou escreve. E aí eu falei para ela, Gelli, manda o áudio para mim, porque naquele momento aquele sonho não fazia nenhum sentido, nada a ver com a minha vida, nada. Por quê? Porque quando a gente vem de uma rotina do dia a dia, como a gente estava falando, a gente não quer, por mais que vá facilitar a nossa vida, sair de uma coisa fixa para pagar aluguel, ou sair de uma coisa que você não tem trabalho, mas também não tem paz, mas você não quer dor de cabeça. Então, para mim, aquele sonho não fazia o menor sentido naquele momento. Então, para mim foi uma coisa normal. Eu falei, amém, né? Algo, se for de Deus, um dia ele acontece. E vida que segue. Para a gente começar o testemunho, eu vou ler um versículo aqui que vai se encaixar perfeitamente no que a gente vai falar, tá bom? Então, vocês abrem lá, por gentileza, quem puder abrir a Bíblia ou o celular, tá em Efésios 3:20. Essa palavra que nós vamos ministrar hoje. Quem achou, vai levantando a mãozinha aí, para mim saber. Efésios 3:20, tá? Eu vou ler aqui, para a gente ganhar tempo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, a palavra de Deus está falando que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós queremos. Então, às vezes, o que nós queremos não chegou ainda de uma forma clara para Deus. Porque o Senhor, mesmo sabendo que a gente vai falar, mesmo conhecendo a gente, ele sempre quer que a gente se expresse, ele quer que a gente fale, ele quer que a gente diga, ó Deus, eu preciso de tal coisa, porque a palavra, ela tem poder, né? Então, tudo que a gente profetiza com a nossa boca, seja ela para bênção ou maldição, ela tem a tendência de acontecer, né? E aí, na minha igreja, teve uma campanha, no mês de outubro, 21 dias de orações para 21 dias de oração para um propósito. Então, esses 21 dias, a gente tinha que colocar um propósito nas mãos do Senhor. Uma causa, né? E na minha casa, como eu falei para vocês, eu morava no quintal do meu pai, e a gente vinha acompanhando muitos conflitos entre os meus pais. Eles são separados há muitos anos, então eles moram no mesmo quintal e não é fácil. Quem tem pais separados sabe que não é fácil, né? A convivência dos meus pais estavam ficando cada dia mais difícil. E aquilo foi me incomodando, porque eu tenho um filho de 11 anos, né? E tenho
agregados também, que da parte do meu esposo, e eles sempre estão na minha casa. E um dia eu peguei e falei, Deus, eu tomei uma decisão tão importante na minha vida, que foi ter um casamento sólido, que foi viver na tua presença, que foi te servir. E será que eu preciso passar por isso? Será que eu preciso deixar o meu filho vivenciar brigas dos meus pais, coisas que eu não passo com o meu esposo? E aquilo me entristeceu muito. Fiquei dias mal e me perguntando, Deus, o que que eu faço, né? Porque se eu adulava um, o outro ficava com raiva de mim. Se eu adulava o outro ficava com raiva de mim. E um belo dia o Senhor falou assim: não, você não vai fazer nada, porque essa briga não é sua. Você não tem nada a ver com essa guerra, né? Os seus pais são adultos, você tem a sua família e você não vai fazer nada. Foi isso que o Senhor respondeu. E aí eu entrei nesse propósito, primeira vez, eu falei assim para mim, eu falei, Deus, eu não tenho nada para te pedir, né? Tudo que o Senhor fez na minha vida, eu sou grata. Mas assim, se o Senhor pudesse me confirmar, se o Senhor quer que eu saia do quintal dos meus pais, se chegou o tempo de eu sair da parentela dos meus pais, eu gostaria que o Senhor me confirmasse. E se o Senhor me confirmar, eu vou entrar nesse propósito. E aí, se passaram uma semana, um sábado, eu lembro como hoje eu estava deitada, ainda era cedo, e meu esposo levantou correndo, vem que seus pais estão brigando. Aí eu já muito triste, desanimada, e eu desci para ver o que estava acontecendo, né? E eles estavam brigando feio, gente, feio mesmo, a ponto de se pegar. O meu pai fez um corte muito feio na mão e jorrava sangue assim para todo lado. E eu não consegui nem ter reação, eu fiquei assim em estado de choque. Deus não deixou eu fazer nada. Eu não consegui abrir a boca para falar nada. Eu fiquei em estado de choque. E ali eu fui acudindo meu pai, fui limpando as coisas que estavam sujas. E depois que eu subi para minha casa, eu ajoelhei no meu quarto e falei: Deus, se esse é o sinal que eu te pedi, que o Senhor vai preparar uma casa para mim, e que é o tempo de eu sair daqui, o Senhor vai preparar uma casa para mim. E aí eu entrei nesse propósito. E eu coloquei, gente, nesse propósito, vários requisitos, vários mesmo. Porque eu entendo que quando Deus ele vai nos dar algo, a gente tem que pedir exatamente como a gente quer. Eu aprendi isso. Porque se você pede um carro para Deus, ele pode te dar qualquer um, porque você não especificou, né? Então ele vai falar, bom, como ela não falou qual ela queria, eu vou dar esse aqui. Mas aquele ali pode ser o que você não quer. Então, quando você for pedir algo para Deus, você pede exatamente o que você quer. Porque a palavra dele está dizendo aqui, ó. Vou ler de novo, tá? Para a gente acompanhar aqui. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, aquilo que a gente vai pedir ou pensa em pedir, o Senhor ele quer nos dar além. E além de ser além, ele quer nos dar abundantemente mais. Então eu caprichei na petição. Quando eu pedi assim com excelência. E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma casa que seja grande, que a comporte todos os meus filhos, que seja perto do meu trabalho, que caiba no meu bolso, e fui colocando. Porque se o Senhor tem o propósito de me tirar dessa casa, ela tem que ser perfeita. E eu falei ainda mais, eu falei, eu quero algo assim sobrenatural. Eu falei para o Senhor, se o Senhor tiver nesse negócio da casa, vai ser algo sobrenatural. Eu não sei como o Senhor vai fazer, não me interessa. Falei para Deus. Mas se for da tua vontade, Deus, vai ser exatamente assim. Então, os 21 dias eu orava sempre do mesmo jeito. Deus, prepara uma casa que seja perto da loja, que eu não consiga recusar, toca no coração do meu marido, que seja algo perfeito, que não tenha como dizer não, gente. Foi essa palavra que eu usei também várias vezes. Falei, eu quero uma coisa que não tem como eu falar não, não dá. Vai ser uma coisa irrecusável. No processo desses 21 dias, Deus ficou meio calado, e aí eu já pensei, falei, eu acho que
devo estar em falta com o Senhor em alguma coisa, né? E aí aquilo ficou remoendo no meu coração, porque quando a gente quer algo da parte de Deus, a gente também tem que estar em dia com Deus, amém? Não adianta você querer que seu marido te dê um cachorrinho de presente se você não fala com ele há 15 dias, né? Não adianta você só querer, amém? E não fazer a sua parte, porque com Deus é mão dupla, né? Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Então, não é só orando, não. Tem que estar em obediência, tem que estar em comum acordo. Então, sempre que eu entro num propósito, eu falo para Deus, eu conto ou não para o meu esposo, porque tem coisa que ele tem que participar e eu sei que tem coisa que ele não vai participar. E nessa, gente, por incrível que pareça, Deus ele já sabia o trabalhar que ia ser. No primeiro dia do propósito, Deus falou assim para mim: conta para o seu marido. Eu entrei no carro, sentei no carro para a gente vir trabalhar e contei para ele, falei, olha, os 21 dias de propósito, eu não sei qual é o seu, mas o meu é orando para Deus preparar uma casa perto do nosso trabalho. Porque eu trabalho num bairro e morava no outro, gente, então ficava muito inacessível. Um filho pequeno, né? Meu filho dormia no banco da loja, acho que eu já contei isso no primeiro testemunho. Minha vida é muito corrida e eu passo o dia aqui na loja, são mais de 12 horas de trabalho. Então eu falei para Deus, o Senhor tem que agregar tudo na minha vida. Se esse é o propósito do Senhor, o Senhor precisa facilitar as coisas para mim. E aí ele falou, então conta para o seu marido. E aí eu fui e contei para o meu esposo. Falei, olha, eu estou fazendo esse propósito, e se aparecer algo, você não se assusta, né? Porque foi isso que eu estou pedindo para o Senhor. E aí continuei os 21 dias e nada do Senhor me responder, nada do Senhor fazer algo. E um dia eu falei, Deus, eu estou em falta com o Senhor em algo, o Senhor está triste comigo, eu estou precisando fazer algo. Gente, eu falei isso para o Senhor no sábado, no domingo o culto da minha igreja foi tremendo. Deus respondeu tudo que eu tinha perguntado para ele no sábado. Assim, meu marido olhava para mim, eu olhava para o meu marido, eu não sabia mais o que eu fazia. Eu não via a hora daquele culto acabar para eu poder fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer. Então, antes das bênçãos chegarem na sua vida, você precisa se autoanalisar antes de você só querer de Deus, porque às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está precisando consertar algumas coisas na sua vida. Deus, ele até quer te abençoar, porque o prazer do Senhor é nos abençoar, né? Ele é o nosso pai, e o pai tem prazer em abençoar o filho, mas às vezes o filho não está obedecendo, o filho não está merecendo, né? E aí eu me analisei e falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa para que essa bênção chegue até mim. Eu estou sentindo que o Senhor não está me respondendo porque tem alguma coisa que eu preciso fazer. E o Senhor me respondeu naquele culto. Foi sobre perdão, gente, o culto. Foi muito tremendo. E aí, no domingo, eu fui no culto e Deus falou tudo que eu precisava ouvir. Porque às vezes a gente não quer. A gente não quer se reconciliar com alguém, a gente não quer pedir desculpa para alguém, a gente não quer dar o braço a torcer para alguém, a gente não quer assumir os nossos erros, mas a gente quer as bênçãos do Senhor, né? E a palavra de Deus diz que se a gente estiver brigado com algum irmão, nós não podemos nem ofertar, porque Deus ele não vai receber a nossa oferta. Não era isso aqui que eu tinha programado para falar, mas se o Senhor quer falar com alguém aqui, então toma posse. Amém? Então, assim, Deus ele não vai receber a sua oração se você não tiver em conserto com alguém, brigado com alguém. E aí Deus foi me levando à memória de todas as pessoas que eu precisava pedir perdão. E eu falei, agora eu entendi, Deus. Mas eu não vou deixar o diabo roubar minha bênção, não, Senhor. Eu vou sair desse culto e vou fazer o que eu preciso fazer. Gente, foi no domingo, minha casa estava cheia de gente, eu estava com muita visita em casa, deixei as visitas tudo lá, conversando. Fui na minha vizinha, que me viu crescer, e por algum momento da vida a gente deixou de se falar. Fui lá, apertei a campainha dela, pedi perdão para ela chorou, eu também zerei. Uma outra pessoa também que eu precisava pedir perdão, liguei, pedi perdão, zerei. Desci, falei tudo que o Espírito Santo mandou falar para minha mãe, falei, olha, eu não sou sua
sua amiga, eu sou sua mãe, ou sou sua filha. Eu não quero que você me envolva nos seus problemas, porque eu já tenho a minha vida. Tudo que Deus ministrou, eu falei, me trata como filha, que eu vou te tratar como mãe. A partir de hoje, eu quero ser a sua filha. Eu não tenho obrigação de resolver os seus problemas, porque a senhora fez as suas escolhas e eu fiz as minhas. E a minha escolha foi obedecer ao Senhor. E eu paguei um preço por isso. Tem uma pessoa aqui que tá assistindo a live, né, Luciana Aguiar? E um dia ela falou assim para mim: Deus, ele vai realizar o desejo do seu coração, mas você vai pagar um preço. E eu paguei um preço para ter uma família hoje. Eu paguei um preço e não foi pouco, gente, foi altíssimo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Foram dias intermináveis de choro. Foram, assim, coisas que eu jamais imaginei que eu fosse viver e Deus, ele me deu uma segunda chance. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu escolhi Jesus no centro da minha vida. E foi isso que eu falei para minha mãe. Eu escolhi Jesus e você tem que fazer as suas escolhas. Então, a partir de hoje, eu sou sua filha e você é minha mãe. E ali nós zeramos um ciclo. E eu entendi que era isso que eu precisava fazer. Porque às vezes tem pessoas nas nossas vidas que elas não querem tomar uma decisão, mas elas querem que nós tome partido dos problemas dela. E Deus, ele não toma partido do problema de ninguém. Ele toma decisão. Quando você decide, por isso que aceitar Jesus é uma decisão. Quando você decide aceitar Jesus, aí ele entra no negócio, né? Aí ele entra na sua vida e transforma e faz aquilo que você achou que ele não poderia fazer, porque você tomou uma decisão. Enquanto você está em cima do muro, Deus ele está de fora, porque a palavra de Deus diz que com Deus é sim, sim e não, não. E aquele dia eu zerei tudo que eu precisava, todas as pessoas que Deus me trouxe em memória, eu fui pedindo perdão, e foi tremendo o que Deus fez. Mas antes de eu continuar, eu quero ler aqui. Então, o que eu queria dizer para vocês, gente, que não é só orar, né? Você pode orar e Deus não pode te responder, porque às vezes você não está em dia com Deus. Então, você se pergunta para Deus: Deus, tem algo em mim que eu preciso mudar? Tem algo em mim que eu ainda não estou te agradando? Senhor, fala com... porque Ele vai te responder, né? Deus, Ele só não vai responder aquilo que você não quer saber. Porque às vezes a gente também não quer saber, né? A gente só quer receber. Mas saber se é a vontade de Deus, a gente também não quer, porque eu poderia muito bem não ter perguntado para Deus: Deus, é a tua vontade que eu mude? Não. Eu poderia ter pegado minhas coisas, procurado uma casa e tchau. Mas quem serve ao Senhor não faz mais a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a dele é bem melhor que a nossa. A dele é tudo perfeito, é tudo agradável. Ele vai te dar uma coisa do jeito que você quer. Então não se desesperem. Quando você quiser muito algo, pergunta para o Senhor que ele vai te responder. Deus, é isso mesmo que eu estou sentindo no meu coração? Estou com uma vontade louca de viajar, mas é para eu viajar? Estou com uma vontade louca de trocar de carro, mas é para eu trocar de carro? Porque o Senhor, ele nunca vai te deixar enganada, como eu falei. Quem tem experiência e intimidade com o Senhor não tem como fazer as coisas e depois se arrepender. Porque é isso que o Senhor quer, que seja uma coisa abundante para sempre. Não que você faça hoje, daqui 3 meses, você fala, mas que bosta, para que eu fui alugar essa casa? Para que eu fui trocar de carro? Não. O Senhor, ele não trabalha assim. Então, eu aprendi uma coisa também. Se você perguntar 3 vezes para Deus e ele não te responder, é porque a resposta é não. Porque se o Senhor não te responder nas 3 vezes que você perguntou, é porque é não. Então, é tão difícil a gente aceitar o não, que a gente vai lá e faz mesmo Deus não respondendo. E é aí que a gente se arrepende. Deus não respondeu, eu vou fazer, porque ele não responde. Querida, se Deus não te respondeu, é porque a resposta é não, né? Porque se a resposta for sim, Deus vai dar um jeito de te responder. Ele vai usar nem que se for uma mula, como ele fez na Bíblia, mas ele vai te responder de alguma forma. Você tem que perguntar. E foi isso que eu fiz. E aí eu coloquei aqui que você precisa declarar. Declare, Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso que o Senhor venha e me diga se é para eu fazer isso. Nos mínimos detalhes, você precisa falar para Deus. Eu já fiz uma experiência com Deus, que eu queria muito uma coisa,
e queria muito fazer um propósito. E aí eu queria que ele me respondesse as duas coisas da mesma noite. Eu orei, Senhor, eu quero muito fazer uma progressiva no meu cabelo. Mas eu já tinha falado para o Senhor que eu não ia mais alisar meu cabelo. Então, até nisso, eu me cuido em saber se eu estou agradando a Deus ou não. Porque eu sei o que eu posso ou não, né? Não estou generalizando, mas é questão de você saber, porque Deus ele vai te responder. E aí eu perguntei essas duas coisas para Deus no mesmo dia. Eu queria fazer um propósito de oração, queria saber se estava no agrado do Senhor, e eu queria fazer uma progressiva no meu cabelo. Irmãs, a mesma noite que eu perguntei, o Senhor me respondeu do propósito, mas não me respondeu da progressiva. Não satisfeita, no outro dia eu fui e orei de novo. Falei, Deus, hoje o Senhor vai me responder. É para eu fazer a progressiva no cabelo ou não? O Senhor não me respondeu. Não satisfeita, eu fui e orei de novo. E aí eu fui mais firme. Falei, Deus, eu preciso arrumar meu cabelo. O Senhor tá vendo aqui que o negócio não tá fácil. Todo dia eu acordo cedo, preciso arrumar esse cabelo. Facilita a minha vida, Senhor. Eu posso fazer a progressiva? Falei para ele, eu posso. E o Senhor não respondeu em nada, 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 nada. Já do propósito, na primeira noite, o Senhor respondeu. Eu tive um sonho muito claro e era exatamente a resposta que eu queria. E eu fiz o propósito, Deus me abençoou. Mas da progressiva, gente, Deus não respondeu. E até hoje ele não respondeu. E ele não vai responder, sabe por quê? Porque a resposta é não. E eu aceitei o não. Falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. Não vou fazer a progressiva. E não fiz. Mas isso custa caro, porque a gente não quer, a gente ora e fala, Deus faz segundo a tua vontade, mas nem sempre a gente aceita a vontade do Senhor. A gente quer a nossa vontade, que Ele aceite a nossa vontade, mas não aceita o não da vontade do Senhor. Então, se nós não aceitamos, é melhor não perguntar. Se você perguntar, Ele vai te responder. Amém? Até aí, tudo bem? Como a palavra tem poder, eu decretei que depois daquele domingo algo ia acontecer. Aí, os 21 dias de oração, faltavam 4, gente. 4 dias para acabar o jejum. O propósito de oração, perdão. E eu falei para Deus, falei, Deus, falta só 4 dias e o Senhor nada ainda. Não me respondeu em nada. Eu já fiz o que eu precisava fazer, agora o Senhor faça a sua parte. Sabe por quê, irmãs? Porque quando a gente está no propósito, alinhado com Deus, a palavra diz que a gente pode ler o contrato é esse aqui. Você pode ler o contrato, que é a Bíblia, e lá está escrito que você pode ou não reivindicar. Então, se eu estou no meu direito, eu fui lá e reivindiquei. Falei, Senhor, cadê minha resposta? Então, passou 4 dias, nada de Deus responder, e o propósito está acabando. Só que eu não estava desesperada, porque eu não saí para procurar casa, eu não liguei, não fiz nada, 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 exatamente nada. Só simplesmente orei. E aí, faltando 4 dias para acabar a oração, a vizinha aqui da loja, da rua da loja onde a gente trabalha, ela chamou o meu esposo e falou para ele assim: oi, tudo bem? A gente não se fala muito porque é muito corrido, né? E a gente fala oi, bom dia, boa tarde, coisa normal do dia a dia. E um belo dia ela chamou meu esposo, ele estava saindo do carro e ela chamou ele e falou: oi, seu Júlio, o senhor quer entrar aqui na minha casa? Eu queria te oferecer uns vasos de planta, né? Eu vou mudar e eu tô dando os vasos, que eram uns vasos bem grandão, assim, bem pesado. E ela falou para ele, eu queria dar, porque eu sei que o senhor está mudando de loja, a gente estava em processo de mudança de loja. E eu queria dar essas plantas para você, eu acho que vai ficar muito bonita na sua loja. E meu esposo falou, não, eu aceito, sim, são bonitos os vasos, depois eu retiro aqui na sua casa. E ela falou, olha, eu tô mudando, né, da casa, se o senhor quiser entrar, né, para dar uma olhadinha na casa, fica à vontade. Lembrando que o propósito era a casa e que Deus tinha pedido para eu contar para o meu esposo. Lembra? Lá no começo? No primeiro dia do propósito, o Espírito Santo falou, conta para o seu marido. E eu contei para ele. E aí ele falou que quando ele entrou na casa, ela começou a mostrar a casa para ele, só que até então a ficha dele não tinha caído ainda. Né? Você sabe como que o homem é um pouquinho mais lento, né? E aí ele falou, bom, para mim foi normal, e ela falou da casa que estava mudando, e aí eu falei para ela, olha, a senhora pode falar com a minha esposa, porque ela que estava interessada em uma casa e ela vai gostar. Só isso que ele falou para ela. Enfim,
No outro dia, ela foi e me chamou. No outro dia, ela foi lá na loja e falou... Ela levou um papelzinho anotado o telefone e entregou na minha mão. E ela falou assim, olha, seu esposo pediu para eu te entregar esse telefone. E eu ainda não estava entendendo nada, porque ele não tinha me contado, gente, que ele tinha vindo ver a casa. Ele não falou. Aí eu falei para ela, mas o que seria esse telefone? E ela falou assim, olha, eu tô mudando de casa e o seu esposo falou que você estava interessada em uma casa, e aí eu vim trazer para a senhora o telefone da dona da casa. Aí eu falei, tá bom. Só que na hora, gente, eu fiquei sem reação, fiquei assim, ó, passada. Faltava 3 dias para acabar os 21 dias de oração. Eu fiquei em estado de choque, assim, fiquei muda, não sabia o que eu falava. Eu falei, tá bom, obrigada. E eu fiquei muito sem graça e ela percebeu e ela falou assim: olha, eu tô saindo agora, mais tarde, se você quiser ir lá na minha casa, eu te mostro a casa para você entrar, para você ver. Aí eu falei, tá bom, mais tarde eu vou lá. E, gente, esse dia, por incrível que pareça, foi tão corrido que eu não consegui ir lá. Só que, assim, eu fiquei tão feliz. Falei, Deus, não é possível que o Senhor está fazendo isso. Já fiquei, assim, maravilhada. Falei, Senhor da glória, será que é essa casa? Aí eu já liguei para minha cunhada, né? Que eu sempre conto tudo para ela. E eu falei, Érica, você não vai acreditar que se a mulher veio aqui, entregou o telefone. Meu, será que é de Deus? Ainda falei assim. Ela, como assim, será que é de Deus? Não é isso que você estava pedindo para Deus? Eu falei, era, mas assim, é tão perfeito que eu tô estranhando, tipo. Aí ela falou, não, você vai fazer o seguinte, quando você entrar na casa para ver a casa, você vai declarar que essa casa vai ser sua. Aí eu falei, amém. E aí, no outro dia, isso na quinta-feira, eu vim aqui, apertei a campainha da casa dela e falei, oi, tudo bem? A senhora está ocupada? Queria ver a casa. Ela falou, não, entra. Gente, isso numa quinta, tá? Quinta-feira. Ela falou, entra, parou tudo que ela estava fazendo para me receber. Me mostrou a casa inteira, gente do céu. A cada cômodo que essa mulher me mostrava, eu, eu desabava. Eu acho que ela não estava entendendo nada que estava acontecendo. Sabe aquelas coisas que só você e Deus sabe? Aquelas coisas que você fala, Deus, se tivesse isso, ia ser perfeito. Deus, se tivesse isso, ia ser perfeito. Então, gente, tinha tudo isso. Tudo que um dia eu falei para Deus que eu queria quando eu mudasse, tem nessa casa. A minha casa lá onde eu morava era de telha. A minha casa, o quarto era muito apertado, eu não conseguia nem esticar o braço assim, ó, da cama, porque era rente ao guarda-roupa. O quarto do casal aqui é imenso, gente. Assim, ó, tudo que vocês podem imaginar tem nessa casa. Perfeitamente, exatamente do jeito que eu falei pro Senhor. Falei que eu não queria mais morar numa casa de telha. Falei que eu não queria mais passar calor. Todos os cômodos dessa casa têm ventilador no teto. Gente, tem tudo. E aí, a cada cômodo que ela ia me mostrando, eu já estava ficando sem saber onde enxugar minhas lágrimas. E ela, tá tudo bem? Eu falei, moça, tá tudo bem. Não se preocupe, eu sou normal, tá? Vai passar. Um dia eu vou te explicar. Um dia eu te explico, mas hoje eu não consigo. E aí eu saí da casa aos prantos, assim, passada. Falei, misericórdia, essa casa tem que ser minha. Não aceito um não. E, enfim, eu entrei na casa na quinta para conhecer, a moça ia mudar no sábado. Na sexta-feira, gente, eu vim aqui, né, trabalhar normal. E quando eu tô saindo na rua, eu vejo a vizinha comentando aqui com a outra. Eu quero comentar com vocês, porque é muito importante, tem a ver com o que eu vou ler aqui para vocês. A vizinha comentou: nossa, vocês viram que picharam a casa? Aí eu falei: não. Ela falou: é, ontem à noite a gente estava lá na varanda da minha casa e a gente viu o cara se pendurou no portão e pichou a casa, gente. A casa aqui da rua tem vários comércios, mas tem muita residência também. E, gente, o cara pichou exatamente a casa que eu vou morar, que eu tô morando, né, hoje. Ele pichou a casa que eu tinha entrado menos de 24 horas antes, gente. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei tão chocada que na hora eu entendi. Eu vi que o meu esposo, ele não entendeu. Aí eu olhei e falei, não, não é possível.
com tudo isso de casa na rua, ele foi pichar logo a casa que eu vou morar. Não, isso não é de Deus. E aí eu fui e liguei para o meu pastor. Falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E ele falou, bom, você já sabe o que significa isso. Significa que o diabo, ele já sabe que você quer morar na casa. E aí eu falei, então você fala para ele que a casa é minha, que eu vou morar, não. Que eu quero, não, que eu vou morar. E aí eu declarei, gente, na porta da casa, aqui bem alto, falei, diabo, você pode pegar as suas coisas, pega tudo que é seu, porque essa casa vai ser minha. Eu estou declarando agora que essa casa vai ser minha. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque ele falou: o diabo já sabe que você quer morar na casa, ele está tentando te intimidar. Eu falei: pois ele só vai ficar tentando, porque eu já declarei que essa casa vai ser minha. E foi tão surreal, gente, que eu fiquei assim: Deus, não é possível que isso é verdade. E era verdade, gente. Por quê? Porque antes de você querer a bênção, como eu falei, Deus já colocou um desejo no seu coração, porque já nasceu no coração de Deus. Mas o diabo também já sabe. Então, a gente vai ter momentos difíceis, né? Nem tudo vai ser mil flores, né? Eu coloquei aqui que ele vai balançar, né, as nossas estruturas para saber se a nossa fé vai ir até o final do propósito, né? Vai ter várias coisas envolvidas, vai ter impedimento, às vezes vai ter, né, coisas que você vai ter que renunciar, que quando se trata de dinheiro, a gente não quer muito, né? Mas o que eu aprendi? Assim como o Davi fez quando ele foi derrubar o gigante, ele falou o quê? Ele declarou aquela palavra, né? Coloquei aqui. Ele declarou assim, que hoje o Senhor entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Então, antes dele vencer aquela guerra do gigante, ele já tinha declarado que ele ia ganhar. Amém? Davi, ele não sabia se ele ia conseguir derrubar o gigante. Ele sabia? Não. Mas ele falou o quê? Hoje mesmo o Senhor dos Exércitos entregará a sua cabeça na minha mão. Ele declarou que aquele gigante ia morrer. E é isso que nós temos que fazer com os propósitos que a gente tem. Não adianta a gente só orar, que orar é o primeiro passo, ter fé é o segundo, né? E declarar que aquilo vai acontecer é o terceiro. Então, assim, eu declarei, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu declarei no mundo espiritual. Satanás, essa casa já tem um dono. Então, se você vai tentar impedir, amém, você vai com as suas armaduras, mas eu vou com as minhas. As minhas é o Senhor dos Exércitos que está na frente. Se o Senhor me prometeu e falou que eu vou mudar, eu vou mudar. Você querendo ou não, amém? Então, eu declarei, quando eu vi que aquilo poderia ser um impedimento, ou ele tentando me assustar, ele caiu por terra, porque eu falei para ele, não, essa casa vai ser minha. Amém? E aí eu vou pedir para vocês lerem aí, em Marcos 11, 24, que diz assim. Marcos 11, 24. Vou ler aqui, tá bom? E por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crendo, receberás. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que todas as coisas que nós pedirmos, né? Não é A nem B, gente, são todas. Ou seja, para Deus não tem limite, mas tem um porém. Se você orar e se você crer. Tá dizendo aqui, ó, não sou eu não. Tá dizendo aqui, ó, 24. E por isso vos digo que todas as coisas que pedires, ele está falando, eu vou te dar todas as coisas que você pedir. Mas você precisa orar e você precisa crer, não é? Se você orar e se você crer, você vai receber. É o que está dizendo aqui a Bíblia, não sou eu. Porque a gente só quer orar, mas não quer crer. Ah, Deus, ah, não, se tiver que pagar 6 aluguel, eu não vou, não. Já fala assim. Ah, não, se eu tiver que vender meu carro para vir morar nessa casa, eu também não vou. Ah, porque eu vou deixar lá minhas coisas para vir morar aqui? Não. Opa, então você tem que decidir se você quer ou não quer, né? Então Deus ele fala: primeiro, ora que eu vou te responder se é ou não da minha vontade. Segundo,
Você precisa crer. Porque não adianta nada você querer que Deus faz a parte dele e você não fazer a sua. Porque é o que a gente faz, né, como ser humano. Ah, eu vou orar, se for da vontade de Deus, vai aparecer. Se não for também, deixa pra lá, não é? A gente não quer nem crer que aquilo vai acontecer. A gente não quer nem colocar a nossa fé em prática. E não funciona assim. Está dizendo aqui, ó, Marcos 11:24. Ele vai dar todas as coisas, são todas, ou seja, não tem limite para Deus te abençoar. Porém, você precisa orar e pedir. E depois você precisa crer que aquilo vai acontecer. Se você não orar e não crer, aí vai ficar um pouco mais difícil para Deus te ajudar. Amém? Então, o que que eu fiz? No dia seguinte, eu liguei na imobiliária, perguntei como que funcionava para eu poder alugar a casa. Ele me explicou, me deu 3 opções lá. Eu tentei a primeira, que era pelo fiador. Não consegui. Gente, dei 2 fiadores, não aceitaram os meus fiadores. E aí eu já entrei em desespero. Não vou mentir para vocês, hipótese alguma aqui. Fiquei chateada, sim, chorei, porque eu não queria as outras 2 opções, eu não queria. Falei, não, eu não quero, não quero e não quero. E aí eu falei, tem que aceitar o fiador. Por que não aceita? Tá tudo certo. E Deus, ele quer mexer com as nossas estruturas, gente. Ele não quer te deixar na zona de conforto. Porque se você quer algo diferente, Deus, ele quer que você prove que você está disposto. Você não quer mudar? Você não quer um carro novo? Você precisa pagar por aquilo, né? Tudo tem um preço, né? E aí eu não queria. Quando eu falei, eu não quero tirar nada do bolso, eu quero mudar porque a dor, daqui 30 dias eu pago o aluguel, e Deus falou, não, não é assim que funciona não, filho. Vai apertar um pouquinho. E aí eu chorei, fiquei meio chateada, e eu falei, bom, Deus, a segunda opção também não aceitaram, que era o Porto Cap, de seguro de casa. Eu não queria, mas eu falei, bom, se é essa opção, eu vou fazer essa opção. Também não deu certo. E aí eu fiquei mais desesperada ainda. Falei, Deus, o Senhor já provou que é essa casa, o Senhor já falou. Por que que não tá dando certo, Deus? O que que tá acontecendo, né? Assim que a gente pergunta. Aí Deus falou assim, então, Fernanda, sabe aquele dinheiro lá que você tem guardado? Então, é aquele dinheiro lá que você vai dar se você quiser morar na casa. Aí eu falei, não, o senhor sabe que eu guardei tanto tempo aquele dinheiro tem um destino. Falei, o senhor falou, então, aí é com você. Você já orou, eu já te respondi. Você creu, a casa apareceu. Agora você precisa fazer a sua parte. Falou. Eu falei, Deus, não acredito. Aí ele falou, porque é assim que a gente faz. A gente quer que Deus faz tudo. Se possível, até a mudança. A gente só quer vir e dormir, não é? A gente não quer fazer nada. Falar, teletransportar e mudar. A gente não quer ter trabalho, a gente não quer cansaço, a gente não quer, né? Porque somos seres humanos, a gente quer que Deus ele resolva tudo. Só que se Davi tivesse pensado assim, ele nem tinha cogitado a possibilidade dele matar aquele gigante. Mas como ele confiava no Deus que ele servia, ele falou: peraí, que esse gigante nunca mais vai afrontar o meu povo. Por quê? Porque ele tomou uma decisão, ele falou: não, se é isso que o Senhor quer de mim, é isso que eu vou fazer. E aí eu falei: tá bom, Deus, vamos lá, agora nós temos que convencer o meu esposo. E aí eu fui, conversei com o Júlio, falei: bom, a única possibilidade é essa, colocamos os pós, os contras, e aí a gente bateu o martelo. A gente veio aqui na casa, olhamos tudo que dava, que não dava, gente. Várias coisas eu tive que deixar na outra casa, mas, contudo, posso dizer para vocês que valeu muito a pena, muito mesmo. E se passaram 10 dias, e aí a gente foi correr atrás das papeladas, e dia 12 de outubro, eu mudei, perdão, dia 12 de novembro, eu mudei, né, para essa casa. Então, vai fazer ainda 30 dias que eu estou morando aqui, e está sendo uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Está sendo, assim, algo sobrenatural. Deus tem mostrado que Ele só quer coisas boas para gente. Que tudo aquilo que a gente viveu, correria, criança dormindo no banco, hoje Ele está compensando com o melhor. Não é qualquer coisa, é o melhor.
porque a casa ela fica 3 casas depois da loja. Então, assim, a 3 minutos eu já estou na minha casa, né? Então, tem facilitado muito a minha vida em todos os sentidos, né? Você que é mãe, que é dona de casa, que tem filho, sabe o prazer e o privilégio que é trabalhar perto de casa ou estar perto, né? Não tem dinheiro que pague, que é coisas que a gente quer guardar, não é verdade? Então, Deus, ele quer mostrar que não é o seu dinheiro que vai te trazer paz, né? Não é o conforto que você tem que vai te trazer paz, mas sim é aquilo que ele prepara para você. Porque o dinheiro que a gente teve que dar, de verdade, gente, eu nem lembro. Não faz um pingo de falta, né? Só de estar aqui, meu filho poder chegar da escola, tomar um banho, deitar, eu poder vir e lavar uma roupa, estender uma roupa. Não tem preço, isso não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Você ficar em paz mentalmente com você. É assim que Deus faz. Por isso que quando ele fala, confia em mim, porque eu tenho o melhor para você, é verdade. Deus, ele só tem o melhor, e como eu falei no começo, ainda que você hoje não entenda, ainda que você ainda não queira aquilo que Deus te prometeu, ele vai fazer um caminho para te mostrar. Mesmo que seja na marra, foi no meu caso, né? Ele teve que me expulsar do quintal da minha mãe para dizer, olha, eu tenho o melhor para você. Tem uma coisa perfeita, do jeito que você precisa, mas você precisa querer, você precisa crer que isso é possível, né? E muitas vezes a gente não quer, né? Tá difícil, a gente reclama, a gente chora, mas a gente não quer sair do conforto, a gente não quer pagar um preço para viver o melhor de Deus, né? Porque é sempre o melhor de Deus, amém? Então, assim, Deus, ele nunca vai nos dar nada que seja pior do que aquilo que a gente tinha, nunca. Ele nunca vai te dar um carro pior, ele nunca vai te dar uma casa pior, né? Ele nunca vai te dar condições piores. Pelo contrário, ele vai te dar condições melhores. Porque se você for juntar tudo que você vive, às vezes não dá um dia de paz, né? Tudo que você tem não te traz a alegria que você precisa, né? E é isso que Deus quer, ele quer te dar uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, e isso daí é para todos nós. Ele está dizendo aqui, né? Tudo que a gente pedir, orando, crendo, nós vamos receber. Mas basta a gente tomar uma decisão. Deus, ele quer o melhor para nós, mas você quer o melhor para você, né? Que você tem pedido para Deus, né? O que você tem falado, Senhor, aqui é o melhor para mim? Ele vai te responder. Senhor, esse carro é o melhor para mim. Senhor, enfim, essa escola é a melhor para o meu filho, né? Então, assim, Deus, ele quer isso, ele quer nos dar abundantemente mais. Então, que você saia da sua zona de conforto, sim. Pede para o Senhor o melhor, que ele vai te responder. Seja trocar de geladeira, de mesa, de fogão, coisas bobas, né? Porque se for da vontade do Senhor, ele vai te dar, né? Porque o desejo dele é esse, é nos agradar. O desejo do Senhor é que nós sejamos felizes, né? É o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, seja em um dia ruim, né? Como tem gente passando, Senhor, o que o Senhor quer com essa cirurgia? Né, que o meu esposo vai fazer. O que o Senhor quer com isso? Algo o Senhor quer, mas o que? Ele vai te falar. Olha, eu quero tratar você nisso, olha, eu quero tratar ele nisso, olha, eu quero mostrar para vocês que vocês são totalmente dependentes de mim, né? Que eu estou cuidando de tudo, que isso lá na frente vai ser benéfico para ele, né? Então, assim, algo Deus quer, tudo tem um propósito, Deus não faz nada sem um propósito. Diz isso na palavra dele, e a gente crê na palavra dele. Amém? Então, assim, em tudo, seja num testemunho pequenino, como a do cabelo que eu citei, ou seja num testemunho grande, né? Deus, ele quer te tratar em algo, ele quer saber até onde ele pode confiar em você, ele quer saber aonde está o seu coração, de fato. Às vezes a sua bênção está chegando, mas depende só de você renunciar a algumas coisas na sua vida, né? Para você totalmente ser liberto daquilo e aquilo não causar mal algum quando ele te abençoar, né? Então, assim, analisa num todo tudo que você pedir para o Senhor. Se ele não te responder, é porque alguma coisa tem. Porque o prazer dele é nos abençoar. Então, se isso não está acontecendo, é porque nós estamos em falha em algo.
né? E nada melhor do que filhos obedientes perguntar para o pai no que nós estamos deixando a desejar. Amém? Aí eu quero ler aqui só o último versículo, que está em Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nós podemos todas as coisas, mas não é em nós, é naquele que nos fortalece. Porque para alcançar a vitória, né, como eu disse, vai custar algumas coisas, né? Vamos ter angústia, aflição, vamos ter momentos de, de testar mesmo a nossa fé, né? Porque eu poderia ter achado que aquela pichação seria um acaso, foi uma coincidência. Não, não foi, né? Para a gente que serve ao Senhor, não existe coincidência, não existe, né? Não existe ter 30 casas na rua e a pessoa pichar logo a minha. Aqui eu pisei, aqui eu declarei que ia ser minha. Então, não é uma coincidência, né? Não ache você que é uma coincidência as coisas que acontecem na sua vida fora do normal. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, se você se assusta à toa, se você acha que é uma coincidência, é só uma coincidência ficar gripada todo mês. É só uma coincidência eu não conseguir tal coisa. Não, não é uma coincidência, né? Se aquilo está acontecendo corriqueiramente, é porque tem um propósito e o diabo, ele já sabe. Ah, é uma coincidência, eu nunca consigo mesmo. Ah, é uma coincidência, nunca dá certo mesmo. Então você tem que anular essa palavra na sua vida. Anula, decreta falência. Porque para quem serve ao Senhor não existe coincidência. Ou é sim ou é não. As demais é procedência do diabo, amém? Então não aceite essas coincidências. Opa, peraí, se eu sirvo a Deus, o diabo não tem legalidade na minha vida. E se ele tiver, ele vai cair por terra agora. Porque eu quero, eu vou conseguir. Eu sou filha do rei, vai dar certo. Não é uma coincidência, não, gente. Não aceita. Porque é nessas que o diabo quer enganar a gente. E a gente não serve a Deus para sermos enganados. Amém? Então, não existe coincidência. Existe, existe sim e não. Existe aquilo que o diabo quer que você acredita. Ele gostaria que eu acreditasse que aquela casa não serve. Se já picharam a casa, não serve para mim, que depois eu vou entrar na casa. Eu falei, opa, peraí, Satanás, essa casa já tem dono. Você pode pegar suas coisas e ir embora, porque essa aqui já é minha. Então, as coincidências só vão existir para nos fazer saber que o diabo ele já sabe que a gente quer tal coisa, mas que aquela coisa vai ser sua, não vai ser dele, né? Ele não vai te amedrontar. Opa, tô com impedimento para fazer tal coisa. Peraí, para tudo e vai orar. Fala, ó, peraí, Deus. Se essa casa é minha, o diabo não tem legalidade mais com ela. Se esse carro vai ser meu, todo impedimento vai cair por terra. Se o meu marido precisa fazer essa cirurgia, vai aparecer uma vaga em nome de Jesus. Amém? Então, assim, tem que ter uma oração. E aí a gente entra com o quê? Crendo, né? Aqui que a gente leu em Marcos. Porque para crente, coincidência não existe. Amém? Então, não vai achando você e deixando o diabo te enganar. Não existe. Ah, não deu certo, deixa para lá, amanhã eu tenho. Ah, eu nunca consigo. Sempre na minha vez dá errada. Então, é porque o diabo ele já sabe que aquele algo vai ser seu. E ele está tentando te intimidar. Mas você não vai deixar, amém? A partir de hoje, você vai declarar: eita, peraí, Satanás. Eu quero, nem que se for a tapué. É a rosa que você quer? Então, é a rosa que Deus vai te dar. É a vermelha que Deus vai te dar. E tudo na minha vida é assim. Eu posso demorar 5 anos para ter, mas eu quero exatamente aquilo que eu quero. Eu falo para Deus: se não for essa geladeira, Deus, eu não quero outra. Eu quero essa. Então, o Senhor se vira, faz aí meu marido a quebrantar o bolso. Eu quero essa. Eu determinei que eu quero essa. E eu falei desde o dia que eu vi essa casa, eu falei, é nessa casa que eu vou morar. Meu marido ainda disse assim: ai, a gente vê com o seu Ademir, se ele tem umas casas para alugar. Eu falei, você não tá entendendo, né? Eu quero essa, se não for essa, não vai ser outra. E se for na rua de trás, também não vai me ajudar. Então, eu quero essa aqui. E se não for essa, não vai ser mais nenhuma. Ele, mas você é muito radical. Não, eu não sou radical.
Eu sou serva do Deus vivo. Sou filha do rei. Sabe o dono do mundo? Então, eu sou filha dele. E é assim que funciona comigo. Eu quero o que eu quero e não abro mão quando eu quero algo. Quem me conhece, está assistindo, sabe. Se eu quiser, pode ser um tapete de R$2. Se eu falar que eu quero um tapete de R$2, a minha opinião não muda. Eu quero esse, importa se é barato ou se é caro, eu sempre tomo uma decisão. Senhor, se é para ir, vamos logo. Se é para eu ficar também, eu fico. Porque é assim que Deus trabalha, né? Com sim, sim e com não. Crente indeciso, Deus, ele fala que nem dá ouvido. A Bíblia fala que ele não ouve. Porque hoje você quer e amanhã você não quer. Deus não trabalha nesse negócio, né? Se nasceu um desejo no seu coração, é porque já nasceu no coração de Deus. Aprenda. Então, vai fundo. Ah, eu não sei como que eu faço para conquistar isso. Vai orar. Ah, mas não tem nenhuma possibilidade disso dar certo, Fernanda. Para você, mas para Deus tem. Não tinha possibilidade nenhuma de eu mudar. Nem estava nos meus planos. Nunca imaginei na vida sair de uma casa própria para vir morar de aluguel. Mas foi o que Deus preparou para mim, né? E estou aqui feliz. Então, assim, Deus está dizendo, não chegou ainda aos seus ouvidos, nem não desceu no seu coração os planos que eu tenho para você. Mas se um dia Deus falou, como ele disse há 4, 5 meses atrás, que me via numa casa muito grande, é porque ele já sabia que esse dia ia chegar, amém? Ele não sabia? Eu que não quis aceitar, falei, não tem nada a ver com esse sonho aí dessa mulher aí, nada a ver. Porque eu nem quero mudar, eu nem tenho condições de mudar agora, para onde que eu vou? Como que eu vou comprar uma casa agora? Porque é assim que a gente pensa. Só que Deus, ele já planejou tudo muito antes de você planejar. Aí nasce o desejo do seu coração e aí Deus executa, porque você começou a crer naquilo que ele colocou no seu coração. É assim que funciona. E aí você vai orando, Deus vai te respondendo, você vai crendo e ele vai mandando as bênçãos. Amém? Então eu espero que você tenha recebido esse testemunho, que ele tenha aberto a janela dos seus olhos, que ele tenha servido de edificar a sua vida, né? Para você sair mesmo da zona de conforto, para você pedir mesmo, pede aquilo que para você é impossível, pede aquilo ali que só tem uma pontinha de desejo lá no seu coração. Você fala, eu queria tanto isso, mas logo você fala, mas é impossível, deixa para lá. Então faz um propósito com Deus. Fala, Deus, se esse desejo que nasceu no meu coração for da tua vontade, vai acontecer. Ah, eu não sei como, mas Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Então, eu creio, vou profetizar que hoje, quem estiver ouvindo essa live, Deus vai balançar as estruturas, vai tirar da zona de conforto, seja ela pessoal, emocional, física, espiritual. Amém? Estou profetizando aí, ó, recebe. Deus vai te tirar da zona de conforto, né? Para você enxergar que Ele tem o melhor para você. É o melhor, não é o pior. Deus, Ele nunca vai te dar nada pior do que você já tem. Ele sempre vai te dar o melhor. Por isso que quando você for pedir, presta atenção, pede direitinho, do jeito que você quer, tudo que você quer, da cor que você quer, amém? Zélia, tudo, tudinho, do jeitinho que você deseja. A cor, o jeito, o modelo, Deus ele vai te dar perfeito. Ele não vai te dar faltando nada. Amém? Exatamente assim como sabe aquele desejo que você tem e você nunca abriu a boca para falar para Deus? Ah, Deus, eu queria tanto isso. Você só imaginou. Ah, Deus, se tivesse isso, se fosse assim. Então, é esse desejo aí que Deus vai realizar. Esse que está aí, ó, no profundo e no escondido do seu coração é o que Deus vai fazer na sua vida. Para te provar que Ele é Deus. Para te mostrar que não existe Deus igual a Ele. Amém? É isso que Ele vai fazer na sua vida. Então, creia e toma posse. Fala, Deus, é isso que eu quero. Estou decidida, Deus. É assim que eu quero e está escrito e vamos orar. Que Deus ele vai te dar. Vocês crerem? Amém? Recebe aí em nome de Jesus. Então, as suas estratégias vai depender da sua fé, né? As estratégias de Davi foi o quê? A pedrinha lá, né? Que ele matou, o gigante.
mas ele já tinha declarado, né, que ele ia matar o gigante. Então, independente se as pedrinhas iam funcionar ou não, que foi a estratégia que ele usou, deu certo. Por que que deu certo? Por causa da pedrinha? Não, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Porque ele declarou lá, ó, antes de pegar as pedrinhas, ele declarou: o gigante, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Então, gente, se a gente declarar que o Senhor vai fazer por nós aquilo que o nosso coração deseja, não tem como o diabo resistir, não tem como. Porque tá saindo aqui, ó, da nossa boca. E toda palavra que sai da nossa boca tem autoridade, gente. É impressionante, mas é uma verdade. E só para eu terminar aqui, Thalita, eu sei que meu horário já está dando, e eu falo muito, meu Deus do céu. Eu vou contar algo rapidinho, tá? Só para vocês entenderem como que o mundo espiritual funciona. E aí a gente mudou, né, de casa, glória a Deus, já estamos morando aqui. Depois de uma semana que a gente mudou para essa casa, o meu esposo falou assim, um dia a gente conversando no carro, indo para a igreja, ele comentou, só comentou, falou assim, ó, o ano que vem a gente vai trocar de carro, porque esse carro já não vai servir mais pra gente, né? A gente mora perto, meu carro era muito grande, gente, carro de, de bagageiro grande que traz compra de mercado, esses carros pesados. E aí a gente estava gastando muito com esse carro também, né? Porque eu ia e voltava todos os dias para minha casa. E aí ele comentou isso no carro, falou: olha, o ano que vem a gente vai trocar esse carro, porque esse carro já não nos serve mais, né? Já não está mais me agradando. Falei, amém, que seja feita a vontade do Senhor, se for da vontade de Deus, porque toda vez que a gente vai trocar de carro, também eu tenho um testemunho para contar para vocês, e vou deixar para outro dia, tá? Da próxima vez que agora a Thalita vai me convidar. Toda vez que a gente vai trocar de carro, a gente tem um testemunho para contar, que Deus opera grandemente. E aí, ele comentou isso e amém, e vida que segue, né? A gente continuou trabalhando normal. Se passaram 3 dias, a moça da concessionária onde a gente comprou o carro, ela ligou e falou que o nosso carro estava bloqueado pelo banco, que a gente não podia mais andar com o carro. Naquele exato momento, a gente não podia mais sair na rua com o carro. Foi exatamente isso que ela disse. Porque corria o risco dele ser apreendido, porque ele estava bloqueado. Deu um rolo lá no banco, enfim, eles bloquearam o meu carro. Aí o meu esposo falou, tá, mas e agora? A gente faz o quê? Ela falou, olha, você vem aqui na agência e escolhe o carro que você quiser. Você não vai pagar a entrada, vamos abater em tudo que o senhor já pagou, e o senhor só vai pagar a parcela do carro como o senhor estava pagando do outro normalmente. Enfim, nós fomos na agência no outro dia, escolhemos o carro, gente. Decidimos pelo carro, porque eu e meu marido é assim, a gente se comunica pelo olhar. Ele olhou, gostei, ele olhou, gostou, tá feito. A gente é um casal que resolve as coisas em 10 minutos. Ninguém acredita, mas é verdade. E aí a gente decidiu ali mesmo que ia ser aquele carro, saindo de lá com a documentação do carro. E detalhe, a parcela do carro é quase 50% mais barato do que eu estava pagando antes. O carro que eu estava pagando antes, presta atenção, que vai resumir a história que eu estou contando agora. A parcela do carro que eu estava pagando antes, com a parcela desse carro que eu estou pagando agora, eu vou pagar o meu aluguel e vou pagar o carro que eu comprei agora. Com uma parcela de um carro, eu vou pagar 2 coisas. Lembra que eu falei para vocês do dinheiro? Que Deus falou, pega o dinheiro e dá na casa. E eu falei, não, não quero, Deus. Ele falou, mas eu estou mandando, pega o dinheiro. Porque é assim que Deus faz, gente. Ele fez a gente trocar de carro sem sequer, não deu tempo nem de eu orar. Eu só falei, se for da vontade do Senhor, a gente vai trocar de carro. Mas era o ano que vem. Então, eu já troquei de carro, vou pagar a primeira parcela do carro agora em dezembro, menos da metade do valor que eu pagava no outro. O carro é bem melhor, um carro moderno do ano, e vou pagar em uma parcela 2 contas, que Deus falou para mim. Dá o dinheiro e para de ser chata, que eu sei o que eu estou fazendo. Então, confia no Senhor, confia, porque é assim que Ele faz. Se Ele está te colocando em uma coisa nova, Ele se responsabiliza. Ele sabe as contas que você tem para pagar, Ele sabe as despesas que você vai ter.
Ele sabe, ele é seu pai. Amém? Então não se preocupa com as contas. Se Deus falou, vai lá e faz. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Amém? Então a gente já trocou de carro antes do ano acabar por uma coisa bem melhor, porque o Senhor ele só tem coisas melhores para nós. Amém? Então creia, toma posse nessa palavra, saiam da zona de conforto, compra o melhor, compra aquilo que você quer. Aproveite o Natal e pede mesmo para o seu papai, que é o papai, não é o Noé, é o papai do céu, que ele vai te dar aquilo que você quer. Amém? Um beijo, boa noite, espero que Deus tenha falado com você. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estava louca para soltar um glória a Deus, hein? Estava aqui entalado, Senhor. Meu Deus, que bênção, Fê. Mais uma vez, né? Porque a outra vez que você foi contando, você veio aqui a primeira vez, foi testemunho. Glória a Deus. Depois minha sogra até me ligou e falou: Meu Deus, que testemunho daquela mulher. Ligou até pro meu marido falando: Você viu o testemunho dela? Olha só, e ela tá aqui, ó, minha sogra é a Zélia. Ela até quando você falou de indecisa, ela tomou, ela já pegou, que eu não precisei nem falar que era ela, né? Indecisa. Eita, e eu nem sabia, hein, que era sua sogra. É minha sogra. Eu falei assim, ela sabe, eu falo, sogra, pelo amor de Deus, você não pode ser tão indecisa, não, ou mulher indecisa. Aí eu então olha como Deus é tremendo. Deus é tremendo, tremendo, Fê, assim. Deus trabalha na indecisão, não. Impactada com mais esse seu testemunho. Eu quero te conhecer pessoalmente para pegar um pouquinho dessa unção aí. Pegar um pouquinho vamos dividir um pouquinho dessas bênçãos. Deus é maravilhoso, assim. O que você contou, o seu testemunho, edificou muito minha fé. Como eu falei, da outra vez, edificou muito minha fé. Muitas coisas aconteceram também. Eu já contei uma parte do meu testemunho, mas eu já tomei posse do que você falou e eu tenho certeza que até o virar do ano, até dia 31 de dezembro, eu terei muitos testemunhos para contar. Eu tomei posse disso e eu tenho certeza que Deus tem preparado para cada uma de nós. Igual você falou, né? A gente precisa ter o posicionamento e mudar, às vezes sair da nossa zona de conforto, porque às vezes a gente realmente quer a benção, mas não quer o abençoador, ou quer a benção e não quer pagar o preço, né? Então, é isso que Deus tem conversado muito comigo, e tudo que você falou vem muito de encontro, assim, com a minha história, do que tem acontecido. E a única coisa que eu queria deixar aqui para as meninas é que, quando vocês tiverem um desejo, como a Fê falou, né? Deus, antes mesmo de trazer, não é você que está dando a vontade, ele está trazendo essa vontade para o seu coração. Igual eu falei para a Fê, eu morava na Zona Sul, faz 1 ano e 3 meses que eu mudei para Indaiatuba, interior de São Paulo, e Deus plantou do dia para a noite essa vontade no meu coração. E quando eu falei com meu esposo a primeira vez, ele falou: não desiste, não, no interior não dá para mim, que é ruim. E aí eu falei: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor venha plantar essa vontade no coração dele, assim como o Senhor plantou a minha, porque eu nunca também me imaginei morando no interior, sempre gostei de São Paulo. Eu falei: eu nunca me imaginei. E, enfim, resumindo, Deus plantou essa vontade no coração do meu esposo e hoje nem ele quer ir para São Paulo. Assim, a gente é uma luta para poder ir visitar a família, porque a gente não quer sair daqui, assim. E tem sido bênção. E a escola do meu filho também, quando eu mudei, eu falei assim: Senhor, agora o meu trabalho não vai mais me ajudar no custo da escola do meu filho. E dizem que as escolas do interior é muito boa. E a minha amiga era professora aqui, ela falou assim: Thalita, se você conseguir colocar o Benjamin nessa escola, ele estava no pré, né, na época que a gente mudou. No ano que vem ele vai para o primeiro série. E essa escola, ela já encaminha para essa outra, que é a melhor escola que a gente tem na cidade. A melhor escola é melhor que as escolas particulares. E eu fui, orei a Deus, falei: Senhor, eu quero mudar, mas se for para eu mudar, que o Senhor prepare essa escola, porque eu quero muito que meu filho vá para essa. Eu quero essa escola, Senhor, não quero outra escola, eu quero essa. E aí eu falei da escola e eu nem vi a distância. Quando eu fui ver, a escola era exatamente no lugar que Deus tinha preparado para a gente morar, tipo, eu gasto 10 minutos para ir e voltar da escola do meu filho, 10 minutos. Meu Deus. E aí eu falei: Senhor, eu quero essa escola.
E aí, orando muito, aí liguei na escola, a pessoa falou, a diretora tá de férias, mas eu vou ver o que eu consigo. E eu em oração. Aí um dia a menina me ligou e falou, olha, Thalita, falei com a diretora e eu consegui a vaga para você. E aí meu filho estudou nessa escola e agora ele mudou, quer dizer, estudou nessa outra escola que ia mandar para essa, que é a primeira série que ele tá esse ano. E assim, foi tão de Deus que as minhas vizinhas aqui do prédio, todo mundo me pergunta, como você conseguiu colocar ele nessa escola? Ninguém consegue colocar as crianças nessa escola, é muito difícil. Muito filhinho de papai, porque como é a melhor escola, mesmo sendo municipal, até os caras, as pessoas ricas aqui colocam os filhos lá. Como que você conseguiu? Eu falo, gente, jejum e oração. Só Deus sabe o quanto eu orei para conseguir meu filho que ele estudasse lá. E hoje hoje chegou o boletim dele, eu até compartilhei, né? Porque mãe boba só tem um, né? Então a gente fica toda boba. Ele está na primeira série, ele está lendo praticamente tudo. Ele há várias matérias. Ele se destacou, porque eles mandam lá uns gráficos para você ver o quanto seu filho se destacou da classe. Ele, em várias matérias, ele se destacou da sala inteira. Então, assim, eu só tenho a agradecer, assim, a Deus por tudo que ele tem feito. Como a Fê falou, ele faz muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Eu estava falando hoje com a minha amiga do trabalho, é exatamente isso. Se você tem um sonho, se Deus plantou esse sonho no seu coração, escreve uma carta para o Senhor, conversa com Ele, e eu já fiz isso, escreve uma carta para o Senhor. Se for num trabalho, coloca o trabalho onde você quer. Faz tempo que eu não falo isso, mas eu já fiz essa carta algumas vezes. Se é um trabalho, escreve onde você quer, como você quer, os benefícios que você quer. O meu emprego que eu estou hoje é resposta de uma carta. Eu coloquei, como a Fê falou, até bobeira, que eu coloquei assim, Senhor, eu sempre trabalhei em empresa pequena, eu queria trabalhar numa empresa grande, que você chegasse e passasse o crachá na porta. E até isso Deus respondeu. Porque é coisa boba, mas Deus é detalhe. Deus é Deus de detalhe. Então, assim, Deus respondeu nos mínimos detalhes infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei. E então escreva uma carta, se for uma casa, desenha a casa, faz janela, faz os quartos, faz os cômodos, desenha, gente, desenha, escreve, coloca nos mínimos detalhes. Eu comecei a fazer isso com a minha família, é o segundo ano consecutivo que eu fiz, eles, cada um escreveu uma carta, e eu guardei a carta. No final, agora, no final do ano, a gente vai se encontrar e cada um lê o que sonhou, o que pediu para Deus, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, compartilhar. Então, assim, é extremamente importante. Deus quer ouvir, ele sabe o que é melhor para você, mas ele quer ouvir de você o que você sonha, o que você quer. Ele tem muito mais para fazer, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa colocar em prática, às vezes a gente precisa ceder um pouquinho também, como a Fê falou. Depois eu chamo ela no particular para compartilhar alguns detalhes também, mas eu estou exatamente assim, vivendo algumas coisas que eu falo assim, Senhor, eu pedi tanto, aí o Senhor abriu. Aí eu falo, Senhor, mas eu não queria dessa forma. Aí Deus fala, não, mas eu quero, você precisa abrir mão disso. E eu falo, Senhor, mas eu não queria abrir mão. Deus falou tanto comigo nessa palavra, tanto. Então, só queria agradecer mesmo e dizer o quanto Deus é bom, o quanto Ele tem cuidado da gente. Continue crendo, continue orando, se dedicando a Ele, porque nada é em vão, não é por troca, né? Jamais é por troca. Mas Deus é bom demais e Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém? Amém. Antes da gente finalizar, tem algum pedido de oração? Eu vou pedir para você orar, Fê, por nós. Mas antes de você orar para a gente finalizar, eu queria pegar pedido de oração. Alguém tem pedido de oração para colocar, meninas? Para eu anotar aqui no meu caderninho de orações? Tem aqui, a Lu já tinha pedido para a gente orar pelo esposo dela, que ele está aguardando uma cirurgia no joelho. Amém? O nome dele é Tiago. E hoje também, gente, entrou uma amiga minha aí na live, que ela é meio ateu, sabe? E eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome dela aí. Eu espero que ela continue seguindo aí vocês. Que Amém. se for esse o meio caminho que Deus vai converter o coração dela, nossa, eu tô aqui transbordando de alegria. Vocês não imaginam. Vamos continuar orando por ela. O nome dela é Raquel. E uma amiga minha que perdeu a mãe ontem à noite, o nome dela é Camila. Né? Vamos orar para que Deus venha confortar o coração dela. E se alguém mais quiser, a gente vai colocando aqui, pedindo para o meu neto Vinícius. Vinícius. Se passou algum, eu não vi, gente. A Thalita lê aí para mim, tá bom? Vou pegar aqui.
casamento, Luana, Isso, Santana. família. Na minha vida espiritual, É o casamento, Luana, casamento. Vanilda. Amém, Vanilda, vamos orar. Eu vou pedir oração por uma amiga minha, que eu tô... Se chama Thaís, e o esposo dela, porque o inimigo tem cirado, assim, tem feito muitas coisas, e eles ainda não são cristãos, e de noite e dia eu ministro na vida dela. Então, vou orar pedir oração pela família dela, Thaís e família, e vou pedir oração por mim também, porque, como eu disse, né, muitas coisas estão para acontecer, eu tenho certeza que até dia 31 de dezembro, como diz meu pastor Roque, muitas bênçãos virão até lá, mas peço que vocês orem por mim, pelos meus projetos, meus planos. Mas alguém? Amém, vamos orar. Amém, acho que é isso, Fê. Se você puder orar por todas nós. E até para as que não pediram, né? Orar pela vida das que não pediram, para que Deus continue abençoando aí. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidas em Teu nome, Pai. Porque segundo a Tua palavra, ela diz que aonde estiver um ou dois reunidos, em Teu nome ali o Senhor estará. Então, crendo que o Senhor está aqui conosco, ouvindo a nossa oração, nós queremos apresentar nas Tuas mãos, Senhor, algumas pessoas, Pai. Primeiro vamos apresentar o Tiago, que precisa dessa cirurgia, que em nome de Jesus, se ela for, Pai, para alcançar vidas lá onde ele estiver, que o Senhor trabalhe. Se for por qualquer outro objetivo, que o Senhor venha bradar com grande vitória, que tudo que ele precisa, os teus anjos ali acampados agora venha trazer a ele, Pai. Traz a realidade daquilo que é necessário para essa cirurgia. Em nome de Jesus, prepara tudo, Senhor. Tudo, que não venha faltar nada para o teu filho, Senhor. Que ele venha voltar em paz, assim como ele entrou em paz. Queremos te apresentar a vida da Raquel, que está se chegando para ouvir a tua palavra, que lá na casa dela, onde ela estiver agora, os teus anjos vai lá ao encontro dela, Pai. Coloca as tuas mãos sobre o coração dela e a quebranta, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti da vida dela, Pai. Que ela venha conseguir entender que não existe outro Deus, não existe outro caminho a não ser a tua palavra e o teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te pedir pela vida da Camila, que perdeu a mãe ontem. Senhor, conforta ela, a família dela, os irmãos dela, Pai. Que ela venha entender que tudo há um propósito embaixo dos céus. E que ainda ela não conhecendo a tua palavra, ela venha aceitar, Senhor, essa partida. Então, conforta ela, Senhor, aonde ela precisar. Abraça, calanta, mostra para ela o teu amor, Senhor. Visita a vida da Thaís, do esposo dela, do neto da moça que se chama Vinícius. Visita, Senhor, toda essa família que precisa das tuas mãos, Pai. Aonde eles estiverem, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido. Aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor vê. Então, vai lá, Senhor, agora. Trabalha no coração deles, Pai. Tira tudo aquilo que não é teu e coloca aquilo que é o necessário para eles. Seja falta de alegria, seja falta de ânimo, seja toda a opressão enviada do diabo, nós lançamos por terra e vamos dar uma ordem agora no mundo espiritual. Satanás, pega a tua bagagem e se tiver algo que o Senhor queira impedir, você vai cair por terra. Porque o meu Deus já está indo ao encontro dessas pessoas. O meu Deus já está indo ao encontro deles e está quebrando tudo aquilo que você forjou, tudo aquilo que você armou, tudo aquilo que você planejou. Porque essas pessoas já têm um dono, Satanás. Pega as suas coisas e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Porque você não tem mais legalidade nessas vidas, nesse casamento, nessa família. Sai agora. Em nome de Jesus, nós estamos te dando uma ordem, que a partir de agora, quem opera na vida dessas pessoas é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Nós entregamos aquelas mulheres que não puderam estar aqui hoje nessa live,
Senhor, colocamos ela nas tuas mãos, o Senhor sabe o porquê e nós não, mas o Senhor sabe. Então, que elas consigam ouvir essa pregação depois, que elas consigam, Senhor, tirar algo de bom dessa palavra, porque a tua palavra mesmo diz que não vai nada vazio, nada volta vazio. Sempre há um coração que preenche alguma coisa, Senhor. Então, nós cremos que essa palavra vai ser como uma espada de dois gumes. Ela vai entrar e vai penetrar no coração das pessoas. Em nome de Jesus, que essa noite eles venham dormir em paz, que eles venham ter uma noite de descanso, repleta da tua paz, Senhor. E que quando eles acordarem amanhã, eles vão ver o mover sobrenatural que o Senhor vai fazer. Até o final do ano, muitas coisas vão acontecer nessas famílias. E que elas voltem aqui para testificar aquilo que o Senhor vai fazer. Porque se há um propósito, vai acontecer. E se acontecer, é porque o Senhor quer algo com eles. Então, que eles voltem aqui e contem, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer em cada vida, em cada família, em cada lar aqui, Senhor, representado. Visita agora cada um, Senhor, de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que nós não cremos, não vemos, mas o Senhor é o Deus do possível. Então, nós colocamos toda a conexão feminina nas tuas mãos. E que esse grupo, Senhor, vai avançar de uma forma sobrenatural. Eu quero decretar aqui uma palavra que se chama bara. A palavra bara traz à existência aquilo que não existia. Então, eu quero decretar e profetizar agora na vida dessas mulheres que estão aqui nos ouvindo. A palavra bara para cada uma delas, Senhor, que vai existir aquilo que não existe só para elas, só para o Senhor abençoar elas. Vai existir essa palavra que ela vai passar a existir a partir de agora, em nome de Jesus. Aquilo que não estava nos planos delas vai acontecer, porque o Senhor é esse Deus. O Senhor é esse Deus. O Senhor é o Deus que nos surpreende, que traz novidade de vida, que renova casamento, Senhor. Porque eu venci nesse mundo do casamento. E eu vou profetizar agora para os casais que estão nos ouvindo, que o diabo ele não tem legalidade no seu casamento. Porque o casamento foi unido pelo Senhor. É plano do Senhor o casamento e não de Satanás. Então você não vai destruir a vida dos casais que estão aqui nos ouvindo, Satanás. Você já perdeu. Sai em nome de Jesus dessas famílias. Sai em nome de Jesus dessa casa, desse casamento. Que ele seja renovado agora. Em teu nome, Senhor, traz a transformação. Traz a cura, o perdão, liberta, sara as feridas agora, Senhor. Em nome de Jesus, renova o amor, traz de volta a paixão, o desejo. Senhor, eu te peço em teu nome, Deus, que essa palavra vai acontecer. E amanhã será um novo dia para cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Meninas, muito obrigada. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Semana que vem tem mais. Teremos mais irmãs abençoadas aqui para compartilhar um pouquinho da palavra. Fê, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agora que você volte outra vez para contar mais testemunhos. Estaremos aqui. E vou dar um spoiler do próximo testemunho. Vai ser tremendo, hein? Só aguardem. Glória. Então vamos aguardar. Já vamos marcar para janeiro, para a gente começar janeiro já, daquele jeito. Vamos sim. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, amém. Boa noite. A paz para todos.